Durante 12 anos, eu vivi como um magneto invertido. Atraía exatamente o oposto do que queria. E não era por falta de esforço. Eu meditava, afirmava, visualizava até cansar. Mas a conta bancária permanecia vazia, os relacionamentos desmoronavam e a saúde oscilava. Até que um dia, exausto, eu parei de tentar. E foi justamente nesse vazio que descobri o segredo que ninguém ensina. Você não atrai o que quer, você atrai o que vibra. E se sua frequência interna está sintonizada na escassez, o universo entrega a escassez embrulhada de 1000 formas diferentes. O que vou revelar agora vai contra tudo o que ensinam por aí. Não é sobre pedir mais, não é sobre acreditar mais forte. É sobre algo que a física quântica já comprovou, mas que a maioria ignora. Existe uma frequência específica, mensurável, real, que reorganiza a realidade ao seu redor. E quando você sintoniza nela, mesmo que por apenas 20 minutos, o campo quântico não tem escolha senão responder. Eu vi isso acontecer comigo e com milhares de pessoas. Então respire fundo, porque sua vida pode estar prestes a mudar de frequência. A primeira vez que entendi que eu era um transmissor, não apenas um observador, tudo desmoronou dentro de mim. Eu sempre pensei que estava à mercê do destino, das circunstâncias, da sorte. Mas a verdade é muito mais poderosa e também mais assustadora. Cada pensamento, cada emoção, cada palavra que sai de você é uma onda de informação sendo lançada no campo. E esse campo que os físicos quânticos chamam de campo de ponto zero, não julga, não escolhe. Ele simplesmente espelha de volta a frequência dominante que você emite. Imagine que você é uma estação de rádio. Se está transmitindo na frequência 98.5 FM, não adianta reclamar que não consegue captar o que está tocando na 105.3. O universo funciona da mesma forma. Se você está vibrando medo, ansiedade, ressentimento, raiva, o campo quântico vai entregar experiências que correspondem exatamente a essa assinatura energética. Não é castigo, não é karma, é física pura. Frequências iguais se atraem e se amplificam. Durante anos eu estava preso numa frequência que eu nem sabia que estava transmitindo. Eu dizia que queria prosperidade, mas cada vez que olhava para as contas, meu estômago se apertava. Eu desejava amor, mas sentia medo de ser abandonado. Queria saúde, mas vivia ansioso com cada sintoma. E então percebi. Eu estava pedindo uma coisa com a boca, mas decretando outra com meu corpo inteiro. E o corpo não mente. Ele vibra a verdade que você realmente acredita. Foi aí que comecei a estudar o que os grandes mestres da consciência sempre souberam. Buda falava sobre desapego. Jesus dizia: tudo o que pedires em oração, crê que já o recebeste. Os textos védicos mencionam o poder do mantra, e a física quântica moderna confirma tudo isso com dados.
Quando você colapsa a onda de possibilidades no campo quântico, você não está criando do nada. Você está escolhendo qual realidade dentre infinitas já existentes vai se materializar na sua experiência. E a escolha não é consciente, é vibracional. Então comecei um experimento radical. Decidi parar de pedir e começar a vibrar como se já tivesse. Não era fingimento, era reprogramação celular. Todo amanhecer, antes de qualquer outra atividade, eu me sentava em silêncio e me fazia uma pergunta simples: como seria sentir que sou próspero agora? Não amanhã, não quando a situação mudar, mas agora. E eu permitia que meu corpo experimentasse essa sensação: gratidão, leveza, expansão no peito, confiança tranquila. No início parecia falso. Minha mente gritava: mas você não é próspero, olha a realidade. E essa é a armadilha que prende 99% das pessoas. Elas usam a realidade atual como referência para o que podem sentir, mas a física quântica mostra exatamente o oposto. É o que você sente agora que define a realidade de amanhã. Se você espera ver para crer, está invertendo a ordem da criação. Primeiro você vibra, depois você vê. Sempre nessa ordem. Foram 21 dias seguidos fazendo isso. 20 minutos toda manhã, vibrando prosperidade sem nenhuma evidência externa. E algo extraordinário começou a acontecer. Meu corpo começou a acreditar. Não era mais um esforço mental, era uma sensação natural, como respirar. E quando o corpo acredita, ele emite uma frequência coerente. E coerência é a chave. Quando o coração e cérebro entram em coerência, a amplitude do campo eletromagnético do seu corpo aumenta até 5 metros ao redor. Você literalmente se torna um ímã vibracional. Na terceira semana, as sincronicidades começaram. Um cliente antigo reapareceu do nada. Um projeto que estava travado destravou. Uma oportunidade que eu nem estava buscando surgiu. E não era coincidência, era ressonância. Eu havia mudado minha frequência e o universo estava respondendo na mesma nota. Mas o mais impressionante veio depois. Percebi que não era sobre atrair coisas, era sobre me tornar uma versão de mim que já vivia naquela realidade. Existe uma diferença brutal entre querer e ser. Querer vem da falta. Ser vem da plenitude. Quando você quer algo, está admitindo que não tem. E o campo quântico registra essa admissão como sua verdade dominante. Mas quando você vibra como quem já é, o campo não tem outra opção senão reorganizar as circunstâncias para combinar com essa nova identidade. Você não está pedindo permissão. Você está ocupando um estado de ser. E o universo se curva à identidade, não ao desejo. Foi então que compreendi o verdadeiro significado de decreto. Não é uma frase mágica, é uma declaração identitária. Quando decreto eu sou a prosperidade em forma humana, não estou tentando convencer ninguém. Estou anunciando ao campo quântico quem eu escolho ser neste momento. E cada célula do meu corpo precisa estar alinhada com essa declaração, senão é só ruído. O decreto verdadeiro nasce de um lugar profundo, onde não há dúvida,
apenas reconhecimento. Comecei a perceber que tudo na natureza funciona assim. Uma semente de carvalho não pede permissão para se tornar carvalho. Ela simplesmente carrega a frequência do carvalho no seu núcleo. E o universo conspira com sol, chuva, terra e tempo para manifestar o que já está codificado. Você é igual. Você já carrega dentro de si a frequência da sua versão mais próspera, mais saudável, mais plena. O problema é que essa frequência está sendo sufocada por anos de condicionamento, medo e programação de escassez. Então a pergunta que mudou tudo para mim foi: como eu silencio o ruído para ouvir minha frequência verdadeira? E a resposta me surpreendeu. Não era fazendo mais, era sendo mais. Não era adicionando técnicas, era removendo resistências. Toda resistência interna gera interferência na sua transmissão. É como tentar sintonizar uma rádio com estática. A música está lá, mas você não consegue ouvir com clareza. As resistências mais comuns são ressentimento do passado, medo do futuro e julgamento do presente. Cada uma delas emite uma frequência densa que bloqueia o fluxo. Eu precisei fazer uma limpeza profunda. Perdoei pessoas que nem sabiam que eu estava magoado. Soltei planos que já não faziam sentido. Aceitei onde estava sem rotular como fracasso. E quanto mais eu limpava, mais nítida ficava a minha transmissão. E foi aí que o milagre cotidiano começou. Não precisava mais forçar nada. As portas se abriam sozinhas. As pessoas certas apareciam. Os recursos fluíam. E eu entendi. Quando você vibra na frequência da confiança, o universo confia em você. Quando vibra generosidade, recebe generosidade. Quando vibra gratidão, recebe mais razões para ser grato. Não é lei da atração, é lei do espelho quântico. Mas tem um segredo dentro do segredo. Algo que poucos falam. Não basta vibrar alto uma vez e esperar que tudo mude. É preciso sustentar a frequência. E para sustentar, você precisa criar um novo padrão neural. O cérebro humano é viciado em padrões. Se você sempre reagiu com medo à falta de dinheiro, seu cérebro criou uma autoestrada neural para esse padrão. E toda vez que o assunto surge, você automaticamente entra nessa estrada. Mudar a frequência é criar uma nova estrada. E no início é difícil, parece artificial. Seu cérebro quer voltar para o caminho conhecido. Mas se você insiste, todos os dias por pelo menos 20 minutos, algo neuroplástico acontece. Você começa a construir uma nova autoestrada. E quanto mais você usa, mais fácil fica. Até que um dia vibrar prosperidade se torna mais natural do que vibrar escassez. E quando isso acontece, você não precisa mais de técnica. Você se tornou a técnica. A prática que usei é simples, mas precisa ser feita com presença total. Todo dia, no mesmo horário, crio um espaço sagrado.
Não precisa ser místico. Pode ser uma cadeira, um canto do quarto, até o banheiro se for o único lugar silencioso. O importante é o ritual. O corpo ama rituais porque eles sinalizam: agora vamos mudar de estado. Sento, fecho os olhos, respiro profundamente 6 vezes. Inspiro contando até 4, seguro por 4, expiro por 6. Isso acalma o sistema nervoso e tira você do modo sobrevivência. Então faço a pergunta: quem eu escolho ser hoje? E deixo que a resposta venha do coração, não da cabeça. Pode ser: eu sou paz, eu sou abundância, eu sou amor em ação. O que vier eu acolho. E então passo os próximos 15 minutos simplesmente vibrando isso. Não visualizo cenários, não imagino dinheiro caindo do céu. Apenas sinto a frequência daquilo que declarei. Sinto no peito, no estômago, nas células. Permito que o corpo inteiro ressoe com essa verdade. E aqui está o pulo do gato. Não tento controlar como isso vai se manifestar. Esse é o erro fatal. Quando você especifica demais, você limita o universo. Você diz: eu quero 10 mil reais vindos dessa forma específica. E o universo tinha 50 mil preparados, vindos de um caminho que você nem imaginava. Mas você bloqueou por querer controlar o como. Sua única responsabilidade é sustentar a frequência. O como pertence ao campo quântico, que tem muito mais recursos e criatividade do que sua mente lógica. Nos primeiros dias, você pode não ver nada mudando, e isso é proposital. O universo está testando se você é sério. Se você vibra prosperidade apenas quando vê prosperidade, você está vivendo de forma reativa. Mas se você vibra prosperidade mesmo quando a conta bancária mostra 0, você está criando de forma proativa. E é essa persistência que rompe o véu entre o invisível e o visível. No meu caso, levou 18 dias para a primeira evidência externa aparecer, mas internamente eu já estava diferente no 3º dia. Acordava mais leve, reagia menos às circunstâncias, sentia mais confiança sem razão lógica, e essa mudança interna é o verdadeiro prêmio. Porque quando você muda por dentro, o mundo externo se reorganiza automaticamente. Não tem como não reorganizar. É física. Tem pessoas que me perguntam: mas e se eu não consigo sentir? E se parece falso? E minha resposta é sempre a mesma: comece onde você está. Se você não consegue sentir prosperidade total, sinta gratidão por ter água. Se não consegue sentir amor absoluto, sinta apreço pelo sol. Qualquer emoção elevada serve de porta de entrada, porque emoções elevadas, gratidão, amor, alegria, admiração, todas vibram em frequências altas. E quando você entra em qualquer uma delas, você automaticamente se alinha com o campo quântico das possibilidades infinitas. O segredo que ninguém te conta é que você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser consistente. 20 minutos por dia de frequência elevada sustentada são mais poderosos do que 8 horas de esforço ansioso.
porque não é sobre quantidade de tempo, é sobre qualidade de vibração. 1 minuto vibrando coerência verdadeira vale mais do que 1000 afirmações ditas no piloto automático. E quando você finalmente entende isso, tudo fica mais leve. Você para de lutar, você para de forçar, você simplesmente vibra, permite e recebe. Permitir não é passividade. Permitir é confiança ativa. É saber que você fez sua parte ao sintonizar a frequência e agora o universo faz a parte dele ao entregar a manifestação. E muitas vezes, em apenas 20 minutos de alinhamento verdadeiro, a mudança já começa. Invisível no começo, mas irreversível. Então hoje, agora, você tem uma escolha: continuar vibrando na frequência antiga, esperando que o mundo mude primeiro, ou assumir sua responsabilidade quântica e mudar sua frequência, sabendo que o mundo não tem escolha senão acompanhar. Você é mais poderoso do que imagina. Não porque eu digo, mas porque a física quântica comprova. Você é um campo de energia consciente, transmitindo e recebendo o tempo todo. A pergunta é: que frequência você escolhe transmitir a partir de agora?